Olá pessoal, professor Fred na área, como é que vocês estão aí? Fala Gustavão, boa noite, Vicky Santana, Eduardo Biju, ô meu amigo, boa noite pra você, satisfação tê-lo aqui, abração viu? Beleza Gustavão, bom demais, Natana, Mariana, Suemi, Carlinha Gale, boa noite para vocês. Obrigado pela presença. Estamos aí mais uma semana, mais uma terça-feira. Ô, Biju, satisfação. Abração, cara. Obrigado aí pela presença. Raquel Cirilo, obrigado pela presença também. Boa noite. Igor, Luísa Zerbini, Ângela, Raunan, boa noite para vocês, obrigado pela presença. Otávio Lima, obrigado Otávio, um abraço. Daniela Sampaio, Humberto, boa noite, obrigado Luísa. Um abraço, manda um abraço pro meu amigo Caio, um abração. Ana Laura, Caio Felipe, obrigado pela presença, boa noite. Fernando Saraiva, Mariana Avelar. Boa noite. Boa live. Obrigado, Otávio. Um abração pra você, cara. Tudo de bom aí, viu? Espero que todos vocês estejam bem. Pessoal do Rio de Janeiro aí. Espero que vocês estejam bem também. Hoje eu vi que caiu uma chuva. Uma chuvaça aí, né? Felizmente. Mas isso também não é bom, né? Tanta chuva assim. Luísa Baeta, Caroline Rezende, obrigado. Cláudia Cruz, muito obrigado. Obrigado pela presença. Boa noite, Cláudia Cruz. Muito obrigado pelas palavras, viu, Cláudia Cruz? Muito obrigado pelo carinho. Obrigado demais vocês pelo carinho comigo, né? E fico muito feliz de todas essas expressões de carinho de vocês, viu? Serra da Tormenta no Carbo, legal demais. Carol Gontijo, Astir Jorge, obrigado pela presença, boa noite. Termenini, obrigado. Bianca Ribeiro, boa noite para vocês todos. Eu vou recebendo a todos aí para a gente começar a falar desse novo projeto, ok? José Valdir, obrigado. Maria Luísa Foli, obrigado pela presença também. Um grande abraço para vocês. Espero que todos estejam bem aí. Maxwell Vicente, José Henrique Saldanha, obrigado. Obrigado, Cláudia Cruz. Eu tenho certeza que sim, viu? Eu vi isso daí, Ângela. Choveu em um dia o que choveria em um mês. Eu vi hoje logo no jornal de depois do almoço. O centro do Rio aí estava debaixo d'água. Bruno Leite, obrigado. Karine Carvalho, prótese dentária, obrigado pela presença. Muito obrigado a todos vocês. Uma ótima noite. Carlos Giovanni, obrigado, meu amigo. Muito obrigado, viu? Pela presença. Mimenali, obrigado. Kátia Pereira, Menali, você é parente do Guilherme? Obrigado pela presença de todos vocês aí. Como vocês sabem, né? Vocês acompanharam aí pelo Instagram a divulgação que eu fiz dessa live. Nilcei Adonai, ô meu amigo, obrigado pela tua presença. Tava sentindo sua falta por aqui, hein? Abração pra você, viu? Meu querido ex-aluno
e atualmente aluno de novo, né? Muito bom, muito bom. E é para vocês e para todos que estão aqui e todos que chegarem e vierem às terças-feiras, né, que nós pensamos esse projeto, né? Joãozão, grande abraço, Joãozão. Obrigado, Nilceia, boa noite. Obrigado, Nilceia. Joãozão, manda um abraço pro meu amiguinho aí, Rafael, ok? Um abraço para ele. Hoje nós teremos algumas dicas do Fred aí. E o meu pensamento, pessoal, com relação a esse projeto, né? Formei e agora, né? Já era um pensamento de um tempo atrás, né? Eu já estava com esse desejo. Vou tirar um pouco dessa luz que está muito aqui em cima. Eu já estava com esse desejo de contar algumas experiências, né? Transmitir algumas experiências aos colegas, principalmente aqueles que têm pouco tempo, né, de odontologia. Um grande abraço, viu, Nilce? Muito obrigado. Glenda, que satisfação tê-la aqui, Glenda. Um abração para você, viu? Espero que esteja tudo bem com você. Boas lembranças da sua época de estudante, né? Tá aí nesse hall dos recém-formados também. Que alegria te receber aqui, viu? Lucas Lima, um grande abraço também. Lívia. Então, pessoal, quando eu pensei nesse projeto, foi no intuito de contribuir com todos vocês, principalmente com aqueles que estão começando, com aqueles que estão recomeçando e com aqueles que recomeçam a cada ano, a cada novo curso, a cada novo estímulo na profissão. E assim deve ser a nossa vida enquanto seres humanos, né, enquanto profissionais da odontologia, né? Então eu pensei nesse projeto já há algum tempo e resolvi colocá-lo a partir de hoje, né? Esse projeto nós teremos aí alguns convidados, né? Basicamente são ex-alunos, né? Hoje eu conversei com alguns deles, ex-alunos meus daqui da Unifal, ex-alunos lá de Vassouras, ex-alunos da Federal de Juiz de Fora, ex-alunos da Federal de Minas Gerais, ex-alunos de pós-graduação de vários locais onde eu estive e onde eu trabalhei, né? O objetivo aqui é trazer e trocar experiências vividas, né, com vocês, abrir um leque de opções dentro da odontologia, né, e contribuir de uma maneira assim bem simples, né, bem verdadeira, né, com todos vocês, com todos que estão na profissão, né? Deise Búzios, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Carla Nogueira, Isabela Garcia, por todos que estão na profissão e estão vivendo as dificuldades da odontologia, as dificuldades do momento que nós vivemos, né? Bárbara Gonçalves, Ivo, obrigado pela presença, muito obrigado. Fabiana da Silva, todos nós que estamos vivendo esse momento, né? Eu digo para vocês assim, com muita tranquilidade e muita veracidade, Roseli, Bárbara Gonçalves, eu digo para vocês que eu estou sentindo uma falta tremenda daquilo que eu faço dentro da universidade, de rever meus alunos,
de conversar com eles, né? Frente a frente, na sala de aula, no final das clínicas, no banquinho debaixo da árvore, discutir sobre a vida que eles enfrentarão, sobre as dificuldades que eles enfrentarão na odontologia, né? Eu sempre fiz isso em todas as faculdades e todos os cursos de odontologia que eu passei, né? Todos que foram meus ex-alunos, que sempre chegaram e pediram minha opinião. Fred, o que eu faço agora? Fred, você acha que eu já faço uma especialização em prótese? Você acha que eu já entro para fazer uma especialização? Essa semana que passou eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna minha aqui da Unifal, que formou no início desse ano, né? Eu fui na formatura deles, foi uma formatura muito gostosa, né? Inclusive, uma delas está aqui comigo, que é a Vitória, né? E Neliton, obrigado, doutor Sérgio Campos, Toninho Oliveira, Suzana. E eu disse para ela o seguinte, né? Eu virei para ela e falei assim, eu não acho que você tem que fazer uma especialização agora, né? Eu acho que você tem que viver a profissão. Eu acho que é prematuro você fazer uma especialização agora, né? Você tem que adquirir algumas experiências. Eu falei isso sábado para o Gustavão, que está aqui comigo, e o Gabigol, né? Eu virei para eles e falei, segura as pontas, vai viver odontologia, vai ver as dificuldades, faça uma atualização naquilo que você tem dificuldade ou naquilo que você gosta mais de fazer e não fez tanto na universidade, que não fez tanto na faculdade, segura um pouco para fazer a especialização. Foi o que eu falei para essa ex-aluna. Passei um contato de um professor que eu conheço em Salvador, né, que foi meu orientador de doutorado, hoje professor da Universidade Federal da Bahia. Recentemente eu mandei um print de um curso que ele tem em Salvador, direto para ela. Falei, entra em contato com essa pessoa. Faça a atualização para você viver a profissão, né? É importante viver a profissão, viver as dificuldades. Eu lembro muito bem de um ex-aluno meu de Vassouras, que hoje é dentista na região dos Lagos. Lembro perfeitamente dessa história. Um dia nós estávamos na cantina da universidade, tomando um café, e eu sempre falei abertamente sobre essas questões com os meus alunos. Porque além de professor, além de docente, além daquele que facilita a transmissão do conhecimento, porque hoje nós somos facilitadores, porque o conhecimento está na ponta dos dedos, né? Basta nós usarmos a nossa cabeça e saber direcionar as coisas corretamente daquilo que a gente tem que se alimentar. Alimentar o nosso cérebro, alimentar a nossa mente, né? Com boas leituras, boas informações. Basta nós termos esse filtro, né? Hoje, professor é um facilitador do conhecimento. Somente isso. E, obviamente, uma pessoa com muito mais experiência do que os jovens alunos, né, que nós procuramos ensinar enquanto alunos de graduação. E esse ex-aluno, eu me lembro perfeitamente que nós estávamos na cantina tomando um café e ele me perguntou assim, nossa, Fred, eu gosto tanto de prótese, né? O que você acha de eu fazer uma especialização em prótese? Eu não me lembro quando, mas já deve ter uns 10 anos. E um desses alunos dessa época eu trarei aqui para conversar com a gente. Cada terça-feira nós vamos ter um convidado. E aí eu disse a ele assim, você tem certeza disso? Né?
Você tem certeza que você gostaria mesmo de fazer prótese? Você tem certeza disso? Ele falou assim, eu tenho. Eu virei para ele e falei assim, você já teve algum problema com prótese na clínica da faculdade? Quantas próteses você fez na faculdade? Né? Quais dificuldades você teve? Aí eu disse a ele o seguinte, falei assim, vai clinicar, vai trabalhar, vai verificar as dificuldades do dia a dia em ser dentista, principalmente recém-formado. Obrigado, Valéria, obrigado, Deni. Um abraço, meu presidente, obrigado pela presença. Eu disse a ele, vai viver a profissão. E aí depois de um tempo, eu não sei se 6, 7, 8 anos, eu encontro com esse ex-aluno e hoje dentista, né? E na época já, 8 anos de formado, eu virei para ele e falei, e aí, você fez prótese? Ele virou para mim e falou assim, não, Fred, eu fiz orto. Eu falei, uai, não estou entendendo. Você queria prótese, você se dava bem na prótese, na faculdade, e agora você virou ortodontista? E hoje ele é um ortodontista. Se não me engano, com mais de 10 anos de formado. Né? Eu o acompanho nas redes sociais. É um menino que eu vejo o desenvolver e está muito bem na ortodontia, lá na cidade que ele escolheu para trabalhar. Então, pessoal, se eu tenho um conselho para dar, ou uma sugestão para dar, principalmente para quem está começando, não tenha essa ansiedade. Não tenha. Quando nós nos formamos, e aqui tem vários colegas com bastante experiência, né? Junto conosco aqui, quando nós formamos, nós subimos um degrau. Um degrau. Ou às vezes até 2. Né? Quem se dedicou um pouco mais. Mas em sumas nós subimos um degrau da odontologia apenas. E obviamente nós desejamos que ao longo do tempo nós possamos subir vários degraus. Nós temos os nossos sonhos e nós devemos persegui-los. Nós devemos ir atrás desses sonhos. E obviamente é degrau por degrau. Né? E quando eu digo, e aqui vai a minha primeira dica de hoje, não entre de cara numa especialização. Dá um tempo para você viver a odontologia. Dá um tempo para você viver o dia a dia da odontologia, para você vivenciar as dificuldades sem você ter seu professor do seu lado. Tinha, Cláudia Cruz. Né? Na minha época, nós tínhamos que ter 1 ano de CRO, 1 ou 2 anos, se não me engano. Né? Tínhamos que comprovar uma experiência clínica e fazíamos prova para entrar na especialização. Era assim que acontecia. Né? Então, pessoal, eu penso, né? Eu lembro disso, Fabrício, eu falei mesmo nessa palestra na Estácio, numa jornada que o Fabiano me convidou. Obrigado, viu, Toninho? Muito obrigado. E eu penso o seguinte, pessoal, eu penso que vocês têm que viver odontologia. Tem que viver o dia a dia. E nesse tempo, pós-formado, vocês não devem parar. Parar de buscar o conhecimento, parar de estudar,
parar de ler. Talvez valha a pena você investir em bons livros. Talvez valha a pena você assinar uma revista científica, mas uma revista de clínica. Uma revista que vai te trazer evidências clínicas para você aplicar no seu consultório. Vale a pena. Talvez valha a pena você fazer cursos de atualização, cursos de 6 meses, cursos de 8 meses, cursos de 10 meses. E pensa, uma especialização hoje bacana são no mínimo 2 anos de curso. Em 2 anos, você faz 2, 3 atualizações e começa a aplicar novos conhecimentos no seu dia a dia. E aí 2, 3 anos depois você fala, nossa, agora eu estou preparado para ir fazer uma especialização. Agora eu tenho a minha clínica, agora eu já montei meu consultório, ou eu estou trabalhando com alguns colegas, né, que eu acho muito interessante, hoje eu tenho visto muito isso, né? 3, 4, 5 colegas trabalhando juntos. Eu vejo 3 ex-alunos meus aqui que estão sempre juntos, né? Acompanho o trabalho deles pelas redes sociais. Então, pessoal, eu penso que é por aí, né? É devagar. Eu sei que é difícil dizer isso para o jovem. Eu também já passei por isso. Quando nós nos formamos, nós queremos que as coisas aconteçam de forma muito rápida. E não é dessa forma. Eu sou de uma família de dentistas. Eu sou de uma família de irmão mais velho dentista, cunhado dentista, né? Irmãos dentista. Só que cada um teve sua história, cada um faz a sua história. Obviamente que é muito importante nós conversarmos sobre isso, né? E foi em função disto e em função de conversar sempre com os meus ex-alunos que eu resolvi montar esse projeto aqui pelo Instagram para que nós pudéssemos conversar sobre isso toda terça-feira, dessa forma. E nós teremos aqui, terça-feira que vem, um ex-aluno que hoje está numa clínica popular. Na outra terça-feira, nós teremos um outro dentista formado aqui na cidade de Alfenas, formado na Unifenas, um colega de bate-bola que hoje é representante de uma grande empresa de odontologia, uma grande empresa de implantes, né? Na outra terça-feira, nós teremos um ex-aluno que está no interior de São Paulo, que foi um grande ex-aluno, muito competente na área de prótese e que vai trazer várias experiências dele. Numa outra terça-feira, nós vamos ter um outro jovem ex-aluno que está muito bem trabalhando na área de estética, na área de harmonização facial. Na outra terça-feira, nós teremos um ex-aluno que está lá no Nordeste do Brasil. E eu me lembro perfeitamente de dizer para ele, quando ele estava se formando, ele perguntou-se para mim, Fred, o que você acha? Para que cidade você acha que eu vou? Eu virei para ele e falei assim, sem sombra de dúvida, você tem que voltar de onde você veio. Você tem que voltar para onde você veio, de onde você veio, desculpe. É lá que você vai continuar a sua história. E hoje vejo ele nas redes sociais super bem. Eu fico numa felicidade, pessoal, que vocês não imaginam, né? Eu vou trazer aqui ex-alunos meus, que hoje são professores em universidades federais, né? Que foram meus ex-alunos há 10, 12 anos atrás. Então eu tenho certeza absoluta, né, que cada um de vocês que estão começando ou recomeçando
Vocês encontrarão o lugar de vocês. Só que vocês precisam de dar alguns passos, né? E nós vamos falar sobre esses passos aqui, né, nessas lives de terça-feira. Nós vamos falar sobre montagem do consultório. O que é essencial vocês terem no consultório de vocês? Que tipo de investimento é importante vocês fazerem, né? E hoje eu já postei. Nós vamos ter um super sorteio semana que vem de um mocho sensacional. Sensacional esse mocho do meu amigo Camilo, da Hub Ergonomia. Eu tinha muita resistência com esse mocho sem encosto. Eu sou fã desse produto, né? Então, pessoal, quero dividir essas experiências com vocês, como vem dividindo desde o início da pandemia, né? Que aparelho fotopolimerizador é interessante vocês terem no consultório. Que investimento, efetivamente, você tem que dar prioridade no seu consultório. Será que vale a pena você comprar um equipamento maravilhoso? Esses dias um aluno me perguntou, os equipamentos da Saevo são bons? A Saevo é uma união entre a da Biatlante e a Gnatus, as duas principais empresas na época que eu me formei. Elas eram concorrentes da cidade de Ribeirão Preto, concorrentes com a Cavo, e hoje essas duas empresas se uniram, né? E obviamente nós temos várias outras. Hoje, na década de 90, nós tínhamos menos, né? Será que vale a pena eu gastar muito numa cadeira, num equipamento e deixar de ter um foto muito bom? Para mim é o contrário, eu tenho que ter um foto top de linha, porque a cadeira quem vai sentar nela é o paciente, que vai estar no meu consultório em alguns horários. Eu preciso de um foto top, que o que está em jogo é o meu serviço, a minha reputação enquanto profissional, né? A maior propaganda do profissional é o próprio trabalho dele, né? Vale a pena você ter um refletor muito bom, vale a pena você ter um mocho muito bom, porque você vai sentar nele todo dia. O refletor você vai trabalhar com ele todo dia, ele vai te iluminar bem, você vai enxergar melhor. Vale a pena você ter uma lupa muito boa. Mas a cadeira pode ser uma cadeira que você consegue economizar uma grana para você investir tudo nisso que precisa ser muito bom, né? Nós vamos falar com alguns ex-alunos que hoje são professores e fizeram pós-graduação, e fizeram especialização, e fizeram atualização, e fizeram mestrado, né? Um ex-aluno que foi somente para a carreira acadêmica, mas um ex-aluno que trabalha na carreira acadêmica e na clínica, né? Que depoimento que eles poderão dar? Obviamente que junto com o depoimento deles estarão os meus depoimentos, né? De 26 anos. Que bom, Kesley, que você apareceu por aqui. Quero muito que você venha aqui conversar com a gente, ok? Tenho te acompanhado, muito feliz com todo o seu trabalho e todas as suas conquistas, e continue nessa daí. Fico muito feliz de ver, viu? Você, Bernardo, Maranhão, Xuxão, essa turma toda, eu quero muito que vocês estejam aqui falando com o pessoal sobre as experiências de vocês, tá? Adriane Jorge, que livros você indica para atualizar clínico geral em dentística? Adriane, tem vários, tá? Um livro de clareamento que saiu agora do professor Paulo Quagliato é excepcional. O livro de pinos do professor Rodrigo Albuquerque. Os livros de dentística do professor Everton Conceição, né? O livro do professor Marcos Celestrino, que fala sobre facetas, lentes, cerâmicas, né?
São livros sensacionais, né? Cada livro com uma qualidade e voltado para uma área. O livro do Sati Zapata, excelente sobre resinas compostas, né? O livro de facetas diretas e indiretas em resina composta do professor Newton Fall. Então nós temos livros sensacionais hoje, sendo lançados a todo momento, né? Então nós temos N opções. E se você quiser também, tem um canal do YouTube do professor Fred, que tem muita coisa legal lá para você ver também, tá? E aqui, né, no Instagram, que você possa continuar nos acompanhando, tá? Então, pessoal, a ideia desse Formei e Agora é falar sobre isso, né? Falar sobre experiências, falar sobre passos, sobre fases, sobre expectativas, sobre investimentos, né? O que nós podemos fazer para melhorar o nosso dia a dia na profissão, né? Esse momento em específico, né, e eu acho que aqui vale uma grande reflexão, esse momento em específico é um momento que nós estamos precisando, né, nos ajudar, trocar informações, trocar experiências e trocar boas intenções, né? Nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa vida, ímpar, sem precedentes. Eu tenho certeza que para todos vocês, para todos nós, né? Muitas pessoas têm refletido isso, algumas pessoas não. E eu acho que nesse momento é um momento muito importante para a gente refletir. Inclusive refletir o rumo da nossa odontologia, né? Eu tenho tido um questionamento muito importante em relação a isso, principalmente depois que eu vim verdadeiramente de cabeça para as redes sociais, né? Nós precisamos refletir sobre o nosso ser, né? Como que nós estamos sendo como pessoas e obviamente como profissionais, né? Eu tenho visto, eu já falei isso daqui anteriormente, que pelas redes sociais a odontologia parece que é algo muito simples. Parece que fazer odontologia é algo muito simples e não é. Odontologia é uma profissão extremamente difícil. É uma profissão que demanda muito trabalho, demanda muita clínica, demanda muito errar e acertar. Entender por que errou, entender que precisa se aperfeiçoar para melhorar. Entender que o errar pode ser uma mola propulsora para que eu volte a estudar, para que eu entenda as limitações técnicas e científicas que eu tenho e possa me impulsionar a estudar, a buscar o conhecimento, a buscar novas técnicas, novas tecnologias, novos protocolos, novos materiais e, fundamentalmente, que isso tudo venha junto num pacote: ciência, prática clínica, experiência clínica, para que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês com muita tranquilidade, né? Nesses meus 26 anos de odontologia, pessoal, muita gente, graças a Deus e obviamente a esses degraus que eu fui subindo na minha vida, né? E alguns outros que eu tive que descer para depois subir, me ensinaram
que nós não podemos deixar de estudar, deixar de investir na nossa informação. E aí sim, nós estaremos aptos a modificar, a incrementar novos conhecimentos e novas tecnologias, né? Eu ontem estava vendo uma página de um colega que simplesmente ele pegou um molde de alginato, né, na mão e começou a tocar assim no molde de alginato e falava assim: olha como esse material se deforma, olha como esse material, depois que você molda, ele sofre deformação, olha como a odontologia convencional tem alterações dimensionais. Obviamente, ele defende a odontologia digital, né? E eu não digo que isso é certo ou isso é errado. Mas, pessoal, todas as vertentes podem dar certo. Basta nós termos conhecimento, né? Eu moldo com alginato até hoje. Mas eu procuro utilizar um alginato de boa qualidade. Eu procuro dosar o pó e a água na proporção ideal. Eu procuro manipular corretamente. Eu procuro respeitar o tempo de manipulação e o tempo de trabalho que eu tenho. Eu procuro fazer uma pré-desinfecção da cavidade bucal do paciente com bochecho, com soluções desinfetantes, né? Eu procuro secar os dentes do paciente antes de moldar. Eu levo o alginato com o dedo nas faces oclusais. Depois eu posiciono a moldeira corretamente de posterior para anterior. Aguardo o tempo de geleificação ideal do alginato. Lavo o alginato, desinfeto o alginato, coloco numa cuba umidificadora. E aí eu vou fazer o vazamento do gesso. E no vazamento do gesso, eu uso um gesso de boa qualidade, eu proporciono, eu peso o gesso antes, eu uso água destilada, eu manipulo corretamente o gesso e eu faço o vazamento com o auxílio de um vibrador de gesso. Meu molde dá certo. Então eu sei tratar os materiais, eu tenho conhecimento de materiais dentários. É óbvio que se eu tiver a possibilidade de fazer um escaneamento intraoral, eu não vou precisar de fazer nada disso. Mas eu tenho, e aí eu falo para vocês, eu tenho que ter o pensamento do seguinte: a minha clínica, o meu momento, o momento da odontologia digital, o momento financeiro meu, é o momento de eu investir nessa tecnologia ou ainda não? Ou é algo que eu vou idealizar? Daqui 5 anos eu compro um scanner intraoral. É isso que eu tenho que me perguntar, pessoal. Eu me lembro perfeitamente de eu ir num congresso de odontologia estética em São Paulo, e alguns aqui vão lembrar de um congresso da APCD, chamava Estética. Eu lembro de entrar dentro do grande auditório da APCD de São Paulo, né, atrás da rodoviária do Tietê, na sede nova, e ali naquele congresso o pessoal começou a falar de novas tecnologias. Foi 2002 por aí. Eu lembro perfeitamente de um professor de São Paulo, chama Marcos Zuolo. Ele é endodontista. Ele já falava isso em 2002, há 18 anos atrás. Ele dizia que todo endodontista deveria ter um microscópio operatório. Que se ele pudesse listar
as novas tecnologias na endodontia, ele disse o seguinte, sem sombra de dúvidas, o equipamento de investimento primordial para o endodontista é um microscópio operatório. Na época o microscópio custava um absurdo. Hoje eu vejo vários endodontistas que trabalham, além de localizador apical, além de preparo químico-mecânico ultrassônico do canal, endodontistas que trabalham com microscópio. Então, pessoal, eu acho que vale muito a pena, né, vocês entenderem onde vocês estão, vocês entenderem para onde vocês irão, vocês entenderem o público que vocês atenderão, para que vocês possam fazer os investimentos de vocês, né? Eu falo isso para os jovens e para aqueles que estão a cada momento se reinventando na profissão. Acho que esse é um momento de muita reflexão para nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais. É um momento de muita reflexão. Eu falo para vocês, pessoal, porque eu já disse aqui várias vezes, eu estou na odontologia tem 26 anos, né? O meu retorno para Alfenas em 2012, né? Faz 8 anos que eu estou aqui em Alfenas, muito embora eu passei 3 anos em Belo Horizonte, o meu retorno aqui para Alfenas foi um recomeço, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Em 2012, especialista, mestre, doutor, quase 12 anos, né? Quase 15 anos de docência, eu comecei do zero. Eu montei um consultório, né? Eu viajei 6 meses, saindo daqui de Alfenas para Pouso Alegre, ficando 2 dias lá e voltando para dar aula numa faculdade particular, né? No meio, em segundo semestre de 2013, eu comecei a dar aula na Unifal como professor substituto de clínica integrada, né? Segundo semestre de 2015, eu fui para a UFMG ser professor de clínica. Fiquei 1 ano e meio indo para Belo Horizonte, 1 ano e meio indo para Belo Horizonte, indo e voltando toda semana. Para em julho de 2018 estar de volta para cá. Conto isso para os meus alunos. Conto as minhas experiências. Quando morava no estado do Rio de Janeiro, morava na cidade de Resende, dava aula na cidade de Vassouras. Viajava toda semana 110 quilômetros para ir, 110 quilômetros para voltar. Durante 2 anos fui professor na Federal de Juiz de Fora também, então esticava mais um pouco a quilometragem. E nesse tempo fiz mestrado, nesse tempo fiz doutorado, nesse tempo dava curso de atualização, de especialização na BO de Volta Redonda, na BO de Barra Mansa, né? São as oportunidades que vão aparecendo, né? E são os desejos nossos como profissional. Mas eu tive vários momentos de recomeço, tá? Em 1995, em janeiro de 1995, quando eu juntei 2 malas de roupa e fui para a rodoviária de Alfenas para trabalhar na Baixada Fluminense, numa clínica popular, foi a oportunidade que eu tinha na época, que eu tive na época, com 22 anos de idade. E que muitos têm essa oportunidade, né? E que muitos me perguntam, o que você acha de eu ir trabalhar numa clínica popular? Não vejo problema nenhum. Absolutamente nenhum. Mas você tem que ser um profissional ético,
Um profissional que procure fazer o melhor que você pode em qualquer lugar que você for trabalhar. Entende? Qualquer lugar. E eu digo para vocês que quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na cidade de Magé, Baixada Fluminense. Eu fiquei um dia. Um dia. Trabalhei um dia e não voltei mais. Porque aquilo não era o que eu acreditava. Estava empregado num dia, desempregado no outro. E aí fui procurar emprego. Né? Fui para Belo Horizonte, procurei emprego no Rio de Janeiro, no interior da Bahia, no interior de São Paulo. E com toda aquela insegurança do mundo, e com 2 irmãos e um cunhado já dentistas. E com a ajuda do meu irmão, consegui um emprego numa clínica popular numa cidade próxima a Belo Horizonte chamada Barbacena. Lá eu iniciei a minha carreira como dentista, empregado numa clínica popular. E eu cheguei para o dono dessa clínica popular e disse a ele: a minha forma de trabalhar é essa. Eu gosto de trabalhar com esses materiais. Eu aprendi a trabalhar dessa forma. Eu aprendi a fazer a proteção do complexo dentino pulpar com hidróxido de cálcio. Eu aprendi a aplicar verniz cavitário antes de fazer um amálgama. Então eu preciso de ter esses materiais para trabalhar. Eu aprendi que eu tenho que tirar a radiografia para fazer um canal. Eu aprendi que eu tenho que fazer comprimento de trabalho em endodontia. Eu aprendi que eu tenho que tirar uma radiografia com a prova do cone. Foi essa odontologia que eu aprendi. De 1990 a 1994, aqui na universidade que hoje eu sou professor. Então eu carreguei isso comigo. Além do meu aprendizado enquanto estudante, eu carreguei comigo sempre a ética. E eu sempre pensar, e eu sempre digo aos meus alunos o seguinte: pense que quem você está atendendo naquele momento é a pessoa que você mais ama. As dificuldades virão. As dificuldades estão aí. As dificuldades são de todos os dias. Eu tenho postado para vocês algumas coisas sobre prótese total. Hoje eu postei um story sobre prótese total. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas é uma das coisas que mais dá trabalho na odontologia. Não tem milagre. Não tem facilidade na nossa profissão. Mas é uma profissão lindíssima. É uma profissão belíssima. Né? Tudo que eu construí foi com essa profissão, que eu amo fazê-la. E que eu amo fazer o que eu estou fazendo. E eu amo fazer o que eu faço há quase 20 anos, que é ensinar. Que é transmitir o conhecimento e as minhas experiências de uma forma objetiva, do coração. Ok, pessoal? Então é dessa forma, eu não acredito que a gente possa ter satisfação profissional, digo nem sucesso, porque isso é uma coisa muito particular, o sucesso, a interpretação do sucesso, mas eu digo satisfação profissional. Você tem que sair do seu consultório
Você tem que sair do teu fazer odontológico satisfeito. Sabe por quê? Para você ter a alegria de acordar no outro dia e falar assim, caramba, eu vou fazer a coisa que eu mais gosto, que é a odontologia. Eu vou fazer com paixão, eu vou vibrar com o que eu fiz. Antes do paciente me dizer, ficou lindo, doutor. Nossa, Fred, como é que ficou legal? Eu já estou explodindo de felicidade com aquilo que eu fiz. Eu já estou explodindo de felicidade com a prótese que adaptou. Eu já estou explodindo de felicidade com os planos de orientação que eu fiz. Eu já estou explodindo de felicidade com o corredor bucal nos meus planos de orientação. Mas nem sempre vai ser assim. Eu não vou ficar feliz com algo que uma restauração, uma estética que eu fiz. Paciência. No outro dia eu vou acordar diferente, cada dia um dia. Eu vou pedir a Deus para me iluminar, para me dar tranquilidade, e eu vou refazer. Eu vou ter humildade de pensar assim, bom, não ficou legal realmente. E o que eu posso fazer para melhorar? Será que eu não estou precisando de buscar uma atualização dos meus conhecimentos e investir no meu fazer odontológico? Que dificuldade que eu estou tendo para fazer uma resina melhor? É técnica? É atualizar material? É os dois? É praticar mais? É isso, pessoal. É isso que eu preciso de pensar. E, obviamente, ser insistente, treinar, ser perseverante. Né? Eu comentei com os dois ex-alunos, né, que agora dentistas, que eu me lembro perfeitamente quando eu fui fazer um curso de atualização em prótese, né, em Campinas, com o professor Milton Edson Miranda, que é um dos meus grandes mestres. Eu me lembro perfeitamente, foi o meu primeiro curso de atualização. Meu primeiro curso de atualização foi em oclusão, em 1996 ou 1997. Se não me engano, eu tinha 3 anos de formado. E eu me lembro perfeitamente que fazendo esse curso de atualização com ele, num sábado, no final do curso pela manhã, era um curso de final de semana, sexta e sábado, ele ao final do curso falou com os colegas que estavam fazendo o curso, eram 10 dentistas, eu era o mais novo da turma. Ele falou, quem quiser ficar aqui, eu vou preparar uma boca. Na hora, eu disse a ele, eu vou ficar, professor. Eu saía de Resende para Campinas de ônibus, ia e voltava, não tinha carro. Eu disse a ele, eu vou ficar, não importa que horas vai acabar. Eu fiquei lá vendo esse professor, esse grande mestre, esse grande profissional, preparar 28 dentes, coroa total. Um paciente bruxista, isso em 1997. Fazendo 28 coroas metalocerâmicas para esse paciente. E eu fiquei lá assistindo ele preparar, numa tarde, 28 dentes. No final desses preparos e o reembasamento dos provisórios, eu perguntei a ele assim, falei, professor, como é que o senhor consegue preparar 28 dentes numa tarde? Na época, eu tinha 25 anos de idade, agora em dezembro eu faço 48, né? Foi há 23 anos atrás. Eu imagino
que na época o professor Milton devia ter uns 40 anos de idade, por aí, 40 e poucos anos, ele virou para mim, botou a mão no meu ombro e disse assim, meu filho, você quer ser rápido nos seus preparos? Porque eu disse a ele que eu demorava 3 sessões para fazer um preparo de coroa total, para ficar bom, para eu poder moldar. Que eu preparava, reembasava o provisório, fazia o provisório, na outra sessão eu repreparava, reembasava o provisório, na terceira sessão eu ia ver se estava bom para poder moldar. Ele virou para mim e falou assim, treine. Você tem que treinar. Eu virei para ele e falei assim, mas como que eu vou treinar, professor? Vou treinar nos meus pacientes? Ele falou assim, não. Você vai procurar uns dentes extraídos, né? Nos PSFs, nas clínicas que você puder ir, peça doações, monta uma boca de dentes num pote de margarina ou de manteiga, coloca gesso branco, espeta os dentes no gesso, compra brocas, pontas diamantadas, de um valor mais baixo, para você não gastar tanto dinheiro, né? Diferente das pontas que você vai usar na boca dos seus pacientes, e começa a treinar fora da boca. No intervalo entre um paciente e outro, ou se porventura um paciente desmarcar uma consulta, você treina e começa a marcar no cronômetro quanto tempo você gasta em cada preparo. E assim eu fui fazer. E hoje, com 47 anos de idade, com 26 anos de odontologia, eu consigo preparar uma boca numa tarde. Como eu vi o professor Milton preparar há 25 anos atrás. Então, pessoal, nós temos que ser persistentes. Nós temos que treinar, né? Para que nós, eu não digo para que nós possamos atingir a perfeição, porque a perfeição só tem um, Papai do Céu. Perfeição e ser humano não são duas coisas muito simples de acontecer. Nós somos imperfeitos, né? Mas nós podemos chegar próximos da perfeição. Para isso, na minha opinião, só tem duas coisas: estudar e praticar. Odontologia já postei isso daqui no Instagram, conhecimento científico e prática clínica, ok? Você fica melhor na odontologia a cada dia, a cada mês, a cada ano, né? Como diz aquele ditado, odontologia é igual vinho, né? Só que nós podemos antecipar esse ditado, estudando bastante, procurando conhecimento, se atualizando e praticando. Ok, pessoal? Pessoal, muito feliz de começar esse novo projeto aqui. Muito feliz que vocês estão aqui comigo. Mais uma terça-feira. Terça-feira que vem nós vamos ter um convidado aqui muito legal. Eu gosto muito dele, um menino muito bacana. Tá certo? E cada terça-feira nós vamos contar uma história. Beleza? Para discutir sobre essas questões da odontologia. E efetivamente, né? Formei. E agora? Né? O que eu vou fazer? Né? Como diz o Telzinho hoje nos stories, o que ele vai fazer? Né? O que vocês vão fazer? Tá certo, pessoal? De uma forma muito leve e de uma forma muito tranquila.
Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês.